Um milionário prometeu 100 milhões de reais a um menino pobre se ele conseguisse abrir o cofre que todos chamavam de impossível. No começo, pareceu uma piada cara, um espetáculo cruel para animar uma tarde entediante de homens ricos, mas o que aconteceu depois calaria a sala inteira. O som das palmas de Eduardo Silveira cortou o murmúrio do ambiente. Ele ria alto enquanto apontava para o garoto descalço diante do cofre de titânio, reluzente sob a luz branca do escritório executivo. Tudo isso pode ser seu se abrir essa belezinha, moleque, anunciou, com um sorriso que não chegava aos olhos. E então, ratinho de rua, aceita o desafio ou vai correr pro colo da mamãe? As risadas explodiram ao redor. 5 executivos engomados, gravatas caras, relógios de ouro brilhando, dobravam-se de tanto rir. Alguns precisaram apoiar as mãos na mesa de madeira nobre para recuperar o fôlego. A cena para eles era perfeita. Um garoto magro, com a camisa surrada, calça rasgada nos joelhos, os pés encardidos pelo asfalto, parado diante do cofre mais caro de São Paulo, como se estivesse diante de um portal para outro universo. Isso tá melhor que qualquer programa de TV, gritou Gustavo Mendes, barão do ramo imobiliário, batendo na mesa com força. Eduardo, você se superou. Aposto que ele mal sabe contar até 100. Felipe Cardoso, herdeiro de uma gigante farmacêutica, inclinou-se para a frente com olhos brilhando de maldade. Imagina só, 100 milhões de reais. Ele provavelmente acha que dá para comer dinheiro no prato com garfo e faca. Rodrigo Martins, dono de uma grande construtora, completou com cinismo. Se ele souber ler o número, já será uma surpresa. Enquanto eles se divertiam, uma mulher segurava o cabo de uma vassoura com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Marina sentia as mãos tremerem tanto que a madeira batia ritmicamente no piso de mármore, produzindo um som seco que ecoava na sua própria vergonha. Trabalhava como faxineira naquele prédio havia 7 anos, e naquela manhã tinha cometido o que agora parecia o maior erro de sua vida: levar o filho ao trabalho, porque não tinha dinheiro para pagar alguém que cuidasse dele. Senhor Eduardo, ela tentou falar, a voz quase se apagando sob as gargalhadas. Por favor, a gente já vai embora. Meu filho não vai encostar em nada, eu juro. É só deixar a gente descer em silêncio e... Silêncio. A palavra de Eduardo cortou o ar como um chicote. Marina encolheu os ombros, instintivamente, como se tivesse apanhado. Eu pedi para você falar? Ele caminhou alguns passos na direção dela, sem tirar a expressão de desprezo do rosto. 7 anos você esfrega meus banheiros, limpa o chão onde eu piso, e em 7 anos eu nunca precisei ouvir sua voz. E hoje, justo hoje, você resolve interromper uma reunião importante para pedir favores? O silêncio que tomou a sala era tão pesado que parecia dar para tocá-lo. Marina baixou a cabeça. Lágrimas se acumularam em seus olhos, mas ela se segurou. Deu um passo para trás até encostar na parede tentando desaparecer. Daniel, o menino de 12 anos que agora encarava o cofre, olhou para a mãe com uma dor que apertaria o peito de qualquer um que ainda tivesse consciência. Havia impotência em seu olhar, mas também algo mais profundo, uma mistura de indignação e um tipo de coragem silenciosa que não combinava com sua idade. Tudo havia começado poucos minutos antes, quando Marina terminava de limpar o banheiro do último andar. O cheiro de desinfetante ainda estava forte no ar quando Daniel surgiu na porta, encharcado de chuva e ofegante, segurando contra o peito uma pasta de papelão velha. «Mãe!» ele chamou com urgência na voz. «Eu precisei vir correndo. Encontrei isso em casa, naquela caixa que você guarda as coisas do pai». Ao ouvir a palavra pai, o coração dela tropeçou no peito. Marina quase derrubou o balde que segurava. «Daniel, o que você está fazendo aqui? E o guarda lá embaixo? Se descobrem que você subiu...» «Ele foi ao banheiro. Eu subi rapidinho», o garoto explicou, abrindo a pasta com cuidado. «Olha isso. Tem um envelope com o nome do senhor Eduardo escrito à mão. O pai escreveu. E tá escrito urgente, entregar pessoalmente». Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquele nome, aquele envelope, aquela caligrafia... Era como ser atingida por um fantasma. Paulo, o marido, o engenheiro que morrera 7 anos antes,
em um acidente numa das obras de Eduardo, tinha deixado algo que ela nunca tinha visto. Com dedos trêmulos, ela pegou o envelope. A letra era inconfundível. No canto superior, a data. 2 dias antes da morte dele. O coração de Marina disparou. Ela ainda tentava entender o que aquilo significava quando a porta do banheiro se abriu com violência. Eduardo entrou acompanhado de seus principais executivos, falando alto sobre números, contratos e lucros. O grupo parou ao ver Marina ali com um menino encharcado e uma pasta na mão. "O que é isso aqui?" Eduardo perguntou, como se tivesse encontrado lixo no meio da sala. "Quem autorizou criança no andar executivo?" "Senhor Eduardo, eu trabalho aqui na limpeza." Marina começou gaguejando. "Esse é meu filho. Eu não tinha com quem deixar ele hoje, então achou uma boa ideia transformar meu prédio em creche?" Eduardo a interrompeu sem sequer disfarçar o desprezo. "Gustavo, você lembra do memorando sobre funcionários trazendo família para o trabalho?" "Lembro, claro," Gustavo respondeu já sorrindo. "Demissão imediata, sem conversa." O mundo de Marina rodou. Aquele trabalho, por mais humilhante que fosse, era o que mantinha o aluguel pago e o prato de comida na mesa. Sem ele, não havia plano B. "Por favor, senhor," ela implorou, caindo de joelhos sem nem se dar conta. "Não faz isso comigo. Eu preciso desse emprego. Meu filho precisa comer, precisa de material para a escola. Eu trabalho dobrado, eu venho mais cedo, vou embora mais tarde, faço hora extra sem receber, mas por favor, não me manda embora." Daniel sentiu algo se quebrar dentro dele ao ver a mãe ajoelhada diante daqueles homens. Os punhos se fecharam, as unhas cravaram nas palmas das mãos. Felipe tirou o celular rindo. "Vocês estão vendo isso? Isso merecia virar figurinha no grupo." Rodrigo já gravava tudo, se divertindo com a humilhação alheia. Entretenimento de primeira, melhor que cinema. Eduardo encarava Marina no chão, como se estivesse avaliando um objeto descartável. Foi então que seus olhos pousaram no envelope que Daniel ainda segurava. "Isso aí, moleque. O que você está escondendo?" Daniel engoliu seco, mas não recuou. "É uma carta. Meu pai escreveu para o senhor antes de morrer." "Seu pai?" Eduardo franziu o senho, irritado, mas curioso. "E quem era seu pai?" "Paulo Silva", respondeu o garoto. "Ele era engenheiro. Trabalhou anos para sua empresa. Morreu numa obra que o senhor diz que foi acidente." O nome bateu em Eduardo como um impacto invisível. Seu rosto endureceu por um instante antes de ele arrancar o envelope das mãos de Daniel com brutalidade. Abriu os papéis, começou a ler. À medida que lia, a cor foi sumindo de seu rosto. Primeiro empalideceu, depois um rubor nervoso apareceu em suas bochechas. As mãos apertavam o papel com tanta força que o amassavam. Números, relatórios, registros, detalhes que ele julgava enterrados, voltavam à tona diante de seus olhos. E foi naquele instante, com o envelope do passado queimando em suas mãos e um menino de 12 anos o encarando com uma coragem que não fazia sentido, que Eduardo Silveira decidiu transformar aquela situação em um espetáculo, sem imaginar que estava prestes a abrir o único cofre que nunca quis enfrentar, o da própria consciência. Eduardo respirou fundo, tentando recuperar o controle diante dos executivos que agora observavam com interesse renovado, mas também com inquietação. Aqueles documentos, vindos do passado que ele acreditava ter enterrado, acendiam um alerta silencioso em sua mente. Para despistar o incômodo, ele decidiu fazer o que sempre fazia quando algo ameaçava sua sensação de poder: transformar em espetáculo, ridicularizar, inverter papéis até parecer que ele, e só ele, comandava tudo. Girou sobre os calcanhares e encarou Daniel com um sorriso que parecia entalhado à faca, frio, sem nenhum traço de humor verdadeiro. "Então você é filho do Paulo Silva", disse com voz calculadamente lenta. "Engenheiro dedicado, trabalhador, inconveniente." Os executivos riram, mas de forma nervosa, como quem não entende bem se deveria achar graça ou preocupação. Daniel manteve a postura. Não abaixou os olhos. Não tremia. Não recuava um passo sequer.
Aquilo irritou Eduardo mais do que qualquer resposta poderia irritar. Seu pai era inteligente. Ele continuou, andando ao redor do menino como um predador examina a presa. Mas cometeu o erro fatal de achar que inteligência vale mais do que poder. E, bem, a vida costuma ensinar que isso não é verdade. Felipe, sempre disposto a inflamar a crueldade, acrescentou rindo. E olha onde isso o levou. Morto numa obra. Gente que não sabe seu lugar acaba assim. Marina soltou um soluço engasgado, a mão subindo automaticamente à boca, como se quisesse impedir o próprio choro. O ar da sala ficou mais pesado. Daniel, porém, finalmente reagiu. A raiva silenciosa que ele segurava explodiu em sua voz firme. Cala a boca! As risadas cessaram instantaneamente. Os executivos olharam uns para os outros incrédulos. Quem aquele garoto achava que era? Eduardo virou-se devagar, como se cada movimento fosse uma ameaça não dita. O que você disse, garoto? Daniel respirou fundo, mas não vacilou. Disse para calar a boca. Meu pai valia mais que todos vocês juntos. O silêncio que se formou parecia vibrar, como se as paredes tivessem prendido o ar à força. Eduardo avaliou Daniel como quem avalia um quebra-cabeça. E então, inesperadamente, riu. Um riso baixo, perigoso. Eu gosto de você, afirmou. Coragem demais, inteligência talvez, e uma estupidez deliciosa. Ele virou-se para os outros executivos. Vamos tornar isso mais divertido? Gustavo arregalou um sorriso. O que você tem em mente? Eduardo caminhou até a parede lateral, pressionou um painel secreto e revelou o cofre gigantesco, cinza metálico, com detalhes polidos que refletiam a luz branca. Era imponente, frio, intimidador. Este cofre, anunciou pousando a mão sobre a superfície, me custou 5 milhões. Tecnologia suíça, biometria, algoritmo anti-invasão, combinação de múltiplas camadas. Nenhum especialista conseguiu abri-lo sem a senha, nem com meses de estudo. Ele se virou para Daniel, o sorriso se estreitando. Mas vou te fazer uma proposta. Se você abrir este cofre, usando apenas sua cabeça, sem força, sem ferramentas, eu te dou 100 milhões de reais. Marina levou as mãos à cabeça, desesperada. Por favor, senhor Eduardo, isso é crueldade. Meu filho não sabe abrir cofre nenhum. Ah, não acha justo? Eduardo debochou. Então vamos ajustar. Ele ergueu o dedo, como quem apresenta uma oferta irrecusável. Se ele falhar, você está demitida agora, sem rescisão, sem chance de arrumar emprego nesta cidade. Vou garantir pessoalmente que ninguém a contrate. Marina sentiu o chão sumir. Daniel sentiu o sangue ferver. As risadas dos executivos voltaram, agora mais cruéis, mais afiadas, como lâminas. Mas em meio ao caos, Daniel fez algo que ninguém esperava. Deu um passo à frente. Eu aceito. Marina gritou imediatamente. Não! Mas Daniel colocou a mão no braço dela. Mãe, a gente sempre só tenta sobreviver. Sempre só aceita. Já está na hora de tentar mudar alguma coisa. Eduardo cruzou os braços interessado. Muito bem, garoto. Mas você disse que tinha condições, não é? Pois fale, vamos rir um pouco. Os executivos voltaram a gargalhar. Daniel levantou o queixo, encarando Eduardo com firmeza. Se eu abrir o cofre, não quero 100 milhões para mim. Eduardo arqueou a sobrancelha surpreso. Não quer? Eu quero um fundo educacional para filhos de funcionários. Quero que minha mãe tenha um trabalho de verdade e não limpando banheiro. E quero dignidade para todos aqui dentro. Houve silêncio. Um silêncio diferente. Não de medo, mas de espanto. Até os executivos olharam uns para os outros, desconfortáveis. Eduardo encarou o menino como se tentasse decifrar um código mais difícil do que o do próprio cofre. E então sorriu. Um sorriso torto, carregado de veneno. Você tem 30 minutos, ratinho. Se abrir, suas condições serão atendidas. Se falhar, estará arruinado junto com sua mãe. Daniel caminhou até o cofre. O metal gelado refletia seu rosto magro. Seu coração batia rápido, mas seus dedos não tremiam. Meu pai...
Ele começou a dizer, sem olhar para ninguém. Era engenheiro civil, mas também tinha um trabalho secreto para completar o dinheiro da casa. Que tocante, zombou Gustavo. E qual era esse trabalho? Daniel passou a mão pelos sensores do cofre e completou. Ele instalava sistemas de segurança. Cofres como este. O sorriso de Eduardo vacilou pela primeira vez. Os executivos trocaram olhares preocupados. Daniel continuou. E ele me ensinou tudo. O silêncio agora era absoluto. Parecia que o ar aguardava junto com todos. Daniel se inclinou sobre o painel digital. Seus olhos se fixaram na placa inferior. Este é um modelo Schulzen-Werner, série SW500, e eles têm uma vulnerabilidade que quase ninguém conhece. Eduardo engoliu seco. O garoto digitou o número que só alguém treinado saberia. Um bip soou. O clique mecânico ecoou pela sala. O cofre estava abrindo. E antes que qualquer um pudesse reagir, a porta pesada se moveu lentamente, revelando o impossível. A sala ficou muda. O mundo parecia ter parado. E naquele instante, antes que o caos começasse, Daniel levantou os olhos para Eduardo e sussurrou algo que nenhum deles jamais esqueceria. Meu pai me preparou para isso. O eco metálico ainda vibrava no ar quando a porta pesada terminou de se abrir por completo. O som parecia impossível demais para ser real. Os executivos, antes tão seguros de si, agora pareciam estátuas. Estátuas pálidas, incrédulas, com olhos arregalados como se tivessem acabado de ver um fantasma atravessar a sala. Eduardo foi o primeiro a se mover, mas não por coragem. Foi por instinto. Deu um passo para trás, quase tropeçando na própria cadeira, enquanto observava o interior do cofre revelado diante daquele garoto que nem calçado tinha. Era como se o impossível tivesse sido arrancado à força da realidade. O homem abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Daniel afastou a porta com cuidado, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Não havia arrogância em seu gesto, apenas uma serenidade inesperada para alguém tão jovem. Ele virou-se lentamente para os homens que estavam à sua volta. Lágrimas corriam pelo rosto do menino, mas não eram lágrimas de medo. Eram de memória. Eram de justiça. Meu pai sempre dizia que os melhores cofres não guardam dinheiro. A voz dele vacilou. Guardam lições. Marina levou as mãos à boca, incapaz de conter o choro. O som da respiração dela ecoou no silêncio absoluto. Era a única coisa viva na sala além do próprio Daniel. Rodrigo foi o primeiro a quebrar o transe. Isso só pode ser trapaça, gritou, sua voz falhando. Ninguém abre um cofre desses assim. Isso foi armado. Fac. Armadura nenhuma, disse Daniel sem elevar a voz. Vocês estavam olhando o tempo todo. Eu não usei nada além das mãos. Nada além do que meu pai me ensinou. Mentira, Felipe rebateu, levantando-se abruptamente. Você recebeu o código. Alguém deve ter te passado. Daniel ergueu o queixo. Então por que vocês estão pálidos? A acusação pairou no ar, atingindo cada um deles no peito. Eles estavam pálidos porque sabiam que não havia truque. Eduardo, ainda imóvel, olhava o garoto como se tentasse compreender o que estava testemunhando. Daniel respirou fundo, enxugou o rosto com o dorso da mão e continuou. Meu pai passou os últimos anos da vida dele instalando sistemas de segurança para empresas como a de vocês. Ele sabia onde estavam as falhas. Ele sabia o que vocês tentavam esconder. E todas as noites, mesmo cansado, mesmo exausto, ele me ensinava tudo. Ele dizia que conhecimento é o único cofre que ninguém consegue roubar. Marina começou a chorar mais forte. Eduardo apertou a borda da mesa com tanta força que seus dedos ficaram brancos. E vocês sabem por que ele me ensinava? Continuou o garoto. Porque queria que eu tivesse um futuro diferente do dele. Um futuro onde eu não tivesse que morrer esmagado por culpa da ganância de homens que acham que vidas são números. Gustavo respirou fundo, tentando recuperar o controle. Isso não prova nada. Tudo isso é emocionalismo barato. Seu pai morreu num acidente. Um acidente infeliz, sim, mas
Acidente? Marina interrompeu com uma força que ninguém imaginava que ela tinha. A voz dela cortou o ar como uma faca. Vocês pagaram para dizer que foi acidente? Todos viraram para ela. Marina deu um passo à frente, retirando algo do bolso de seu uniforme. Seus dedos tremiam, mas não de medo, de raiva acumulada por anos. Ela abriu um papel dobrado. Eu encontrei esse relatório 3 anos atrás, no escritório do Sr. Eduardo. Uma cópia. Eu guardava na esperança de um dia ter coragem de mostrar. Eduardo arregalou os olhos. Rodrigo empalideceu. Felipe ficou sem ar. Gustavo levou a mão à testa. Daniel correu até a mãe e segurou seu braço. Mãe! Ela abriu o relatório. As palavras ali pareciam gritar. Contenção indevida, suborno, laudo falsificado, inspeção fraudada, empresa terceirizada sem certificação obrigatória. Eduardo reconheceu sua própria assinatura. Era como ver um crime que ele mesmo havia escrito e tentado apagar. O ar ficou pesado, sufocante. Marina ergueu o olhar cheio de lágrimas. Eu limpei seus banheiros por 7 anos, ela disse para Eduardo. 7 anos carregando esse papel escondido, sabendo que você matou meu marido. Mas eu tinha um filho para criar. Eu não podia perder o emprego. Eu não podia lutar contra vocês. A culpa, ou algo parecido com culpa, finalmente atravessou a armadura emocional de Eduardo Silveira. Ele cambaleou até a mesa, apoiando-se como se estivesse prestes a desmoronar. Gustavo tentou intervir. Isso não pode estar acontecendo. Felipe murmurou. Vocês são loucos. Rodrigo, nervoso, começou a andar de um lado para o outro. E então, uma voz que nunca falhava, falhou. Eduardo disse, engolindo seco. Marina, isso é a minha assinatura. Um silêncio profundo tomou a sala. Daniel deu um passo para a frente. Agora você sabe, Sr. Eduardo, ele disse, a voz firme como aço. Esse cofre não era o que importava. Ele apontou para o peito do empresário. O verdadeiro cofre era esse aqui. O que você tentou manter fechado? Eduardo o encarou com olhos vermelhos, mas sem lágrimas. Não ainda. Daniel continuou sem medo algum. Agora ele está aberto. Ninguém respirava, nem os executivos, nem Marina, nem Eduardo. Era como se todos estivessem diante do momento que mudaria tudo, e sabiam disso. O silêncio que envolvia a sala era tão profundo que parecia que o ar havia sido drenado do ambiente. Os executivos olhavam para Eduardo esperando alguma reação. Uma ordem, um ataque, um grito, qualquer coisa. Mas ele continuava parado, olhando o relatório nas mãos como se estivesse segurando o próprio pecado materializado. Daniel permanecia firme, diante dele, pequeno no tamanho, gigante na presença. Marina, ao lado, respirava com dificuldade, mas sem recuar 1 centímetro. Eduardo finalmente ergueu o olhar, tentando recuperar algum traço da autoridade habitual, mas era evidente que algo dentro dele tinha rachado. Isso, ele engoliu em seco. Isso nunca deveria ter vindo à tona. Rodrigo, sempre o mais impulsivo, explodiu. É óbvio que isso é uma armação. Essa mulher inventou esse documento. Isso é falsificado. Marina riu. Um riso curto, cansado, ferido. Se eu tivesse dinheiro para falsificar alguma coisa, você acha mesmo que eu estaria limpando privada de vocês há 7 anos? Rodrigo ficou em silêncio. O argumento não tinha resposta. Gustavo tentou um caminho diferente. Eduardo, pense bem. Se isso vazar, estamos todos arruinados. Você sabe o que tem que fazer. Daniel percebeu o subtexto e, pelo olhar de Marina, ela também entendeu. O que ele está dizendo, disse Daniel, encarando Gustavo, é que vocês querem abafar isso. De novo, como fizeram com meu pai, como fizeram com tantas outras pessoas. Felipe deu um passo à frente com a postura de alguém acostumado a mandar. Garoto, você não entende como o mundo funciona. Existem engrenagens aqui muito maiores do que você, maiores do que sua mãe, maior do que esse sentimentalismo todo. Saibam que é melhor para vocês desaparecerem agora, antes que isso vá longe demais.
Daniel ergueu o queixo. Eu não vim até aqui para desaparecer. Marina segurou o braço do filho, temendo que Felipe fosse longe demais. Mas Daniel não se intimidava. Felipe continuou, com frieza calculada. Olha ao seu redor, menino. Eduardo Silveira tem o poder de destruir sua vida com uma ligação. Achar que você tem alguma vantagem aqui é pura ingenuidade. Mas algo inesperado aconteceu. Eduardo, que até então estava calado, virou-se para Felipe com os olhos endurecidos. Cale a boca, disse ele com voz baixa. Felipe congelou. Era uma ordem que ele não esperava. Eduardo, ele murmurou confuso. Eu disse para calar a boca. Pela primeira vez na vida, talvez, não havia arrogância em Eduardo. Havia cansaço. Um cansaço que vinha sendo acumulado por anos, talvez décadas. Ele olhou para Daniel. Seu pai era um homem inteligente, muito acima da média. Ele viu coisas que não deveria ter visto. Ele entendeu como o sistema funcionava e tentou lutar contra isso sozinho. Daniel cerrou os punhos. E você matou ele. Eduardo fechou os olhos com força. Marina levou a mão ao peito, o impacto das palavras mexendo com suas entranhas. Os executivos ficaram imóveis como se o tempo tivesse parado. Quando abriu os olhos, Eduardo disse finalmente: Eu causei a morte dele, sim. Marina deixou escapar um soluço abafado. Daniel respirou fundo, sentindo o mundo girar e se encaixar ao mesmo tempo. Mas vocês querem saber a pior parte? Eduardo continuou, com a voz embargada. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que alguém ia morrer. Eu assinei, mesmo assim. Eu escolhi economia de custos em vez de vidas humanas. Daniel sentiu lágrimas queimando os olhos, mas não deixou cair. Por quê? Perguntou ele. Por que você fez isso? Eduardo olhou para as próprias mãos, como se fossem estranhas a ele. Porque era assim que se jogava o jogo. Eu não virei o homem mais poderoso do setor sendo ético. Eu virei sendo eficiente. E eficiência no mundo real significa ignorar tudo que não te traz lucro. Marina balançou a cabeça incrédula. Vocês falaram tanto sobre poder, tanto sobre dinheiro, mas no fim das contas, vocês são só covardes. Rodrigo reagiu indignado. Como você ousa? Eu ouso porque vocês humilharam meu filho. Ela respondeu, olhando diretamente para ele. Porque vocês pisaram na gente por anos, achando que nunca iriam pagar por isso. Porque vocês construíram tudo que tem em cima de gente como meu marido. O ambiente começava a ferver de tensão, mas Eduardo levantou a mão. Silêncio instantâneo. Eu fiz algo terrível, ele disse, encarando Marina. E nada que eu diga vai desfazer isso. Mas há uma coisa que eu posso fazer agora. Então se virou para Daniel. O acordo está mantido. Gustavo reagiu imediatamente. Eduardo, não seja louco. Você não pode... 100 milhões, repetiu Eduardo ignorando-o. 100 milhões. O fundo educacional, a promoção da sua mãe, tudo. Eu honro a palavra que dei. Felipe perdeu a compostura. Você ficou maluco? Isso é suicídio empresarial. Esse moleque acabou de destruir nossa reputação. Eduardo finalmente ergueu o tom de voz. Não. Esse garoto expôs quem nós somos. De novo, aquele silêncio profundo se instalou. Daniel o encarava sem piscar. Eduardo respirou fundo. A partir deste momento, continuou ele, eu não vou mais esconder nada. A verdade vai sair. Toda ela. Rodrigo bufou, incredulamente. Então você vai afundar todo mundo? Todos nós? Eduardo olhou para os executivos como se os enxergasse de verdade pela primeira vez. Talvez seja a hora de sermos julgados. Felipe deu um passo atrás. Vocês dois enlouqueceram. Eu não vou ficar aqui assistindo esse circo. Já ficou tempo demais, disse Daniel. Felipe apertou a mandíbula, prestes a responder, mas algo mais forte o silenciou. Não era medo do menino, era medo da verdade. Eduardo aproximou-se de Daniel. Você abriu o cofre. Mas abriu algo maior, menino. Algo que eu passei a vida inteira tentando manter trancado. Daniel respirou fundo, encarando o homem.
Eu não queria abrir você, Sr. Eduardo. Só queria que meu pai tivesse justiça. Eduardo colocou a mão sobre o cofre ainda aberto. E você vai ter. O clima dentro da sala era tão denso que parecia que o ar pesava sobre os ombros de todos. Eduardo ainda mantinha a mão apoiada no cofre aberto, como se aquela porta de metal fosse a única coisa o prendendo à realidade. Os executivos estavam tensos, inquietos, mas ninguém ousava se aproximar. Daniel, por outro lado, não recuava. Ele não parecia vitorioso nem satisfeito. Parecia apenas alguém que carregava uma verdade pesada demais para a idade. Uma verdade que finalmente havia sido revelada. A justiça não começa e não termina no cofre, disse Daniel, sua voz calma, mas dura como pedra. Ela começa com o que você vai fazer daqui para frente. Eduardo soltou um suspiro longo, cansado, quase quebrado. Eu sei. Marina tocou o ombro do filho como se lembrasse que ele ainda era só um garoto, mesmo que naquele momento ele parecesse mais adulto que todos os homens engravatados naquele escritório. Rodrigo, sempre o primeiro a se defender, reagiu com desespero mal disfarçado. Eduardo, você está deixando essa criança te manipular. Pense racionalmente. Ele abriu o cofre, ótimo, mas isso não muda nada. O que está dentro desses papéis que essa mulher trouxe não pode ser levado a sério. Marina ergueu o olhar na direção dele. Havia fogo ali. Você quer ver mais sério do que meu marido morto? Quer ver mais sério do que anos de silêncio comprado por vocês? Rodrigo tentou falar algo, mas a própria consciência pareceu prendê-lo. Felipe entrou na conversa, tentando recuperar o terreno que estavam perdendo. Eduardo, isso vai acabar com sua carreira, com nossas empresas, com o seu nome. Reveja isso enquanto é tempo. Eduardo virou-se lentamente para ele. Meu nome não vale mais do que a vida de um único trabalhador que morreu por nossas decisões. Gustavo, sentindo o chão fugir, tentou outra estratégia. Se você assumir qualquer culpa agora, vai abrir precedente para processos. O Ministério Público vai caçar cada um de nós. Nossa fortuna, nossa reputação, tudo vai acabar. Eduardo respirou fundo, encarando os três homens. Talvez seja isso que precisa acontecer. Os executivos ficaram imóveis, como se tivessem ouvido uma blasfêmia. Daniel deu um passo à frente. A culpa não é só dele, disse, olhando diretamente para Gustavo, Rodrigo e Felipe. Vocês sabiam. Vocês ajudaram. Vocês encobriram. Marina tocou o braço do menino preocupada. Daniel. Mas ele estava firme demais para ser contido. Vocês falam de reputação como se fossem homens honrados, continuou Daniel sem elevar a voz, mas cada palavra ressoava como um soco. Mas vocês mataram pessoas e continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido. Rodrigo finalmente explodiu. Nós não matamos ninguém diretamente. Pior, respondeu Daniel. Vocês mataram sabendo que poderiam evitar. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Até que um quarto executivo, que até então permanecera calado, decidiu falar. Francisco Santos, o mais velho do grupo, sempre discreto, sempre calculista, sempre frio. Ele suspirou e afastou a cadeira, levantando-se lentamente. Todos olharam para ele, esperando mais uma defesa arrogante. Mas não foi isso que aconteceu. O garoto está certo. A frase caiu como um raio no centro da sala. Felipe ficou vermelho. Francisco, o que você... Estou cansado, interrompeu o homem com uma sinceridade que assustava. Passei 40 anos nesse mercado. Fiz fortuna, fiz alianças, fiz inimigos e fiz coisas piores. Ele aproximou-se do cofre, tocando a borda metálica como se fosse um confessionário. Eu tenho 1 bilhão no banco, mas não tenho paz. Não durmo, não tenho família que queira me ver. Me tornei um monumento à ambição vazia. Marina o observava com uma mistura de repulsa e compaixão. Por que você está dizendo isso agora? Ela perguntou, sua voz trêmula. Ele olhou para Daniel. Porque este menino acabou de fazer algo que ninguém aqui teve coragem de fazer em décadas, dizer a verdade. Daniel ficou em silêncio. Francisco respirou fundo. Eu participei de subornos, sim. Aprovei terceirizações criminosas, sim.
Assinei laudos falsos, sim. E cada vida perdida por nossas escolhas pesa na minha consciência, mesmo quando eu fingia que não. Rodrigo jogou as mãos para cima. Ótimo, agora ele ficou maluco também. Estamos perdidos. Talvez seja isso que vocês precisam entender, disse Francisco. Não fomos vítimas de nada. Nós construímos a nossa própria ruína. Eduardo encarou Francisco e, pela primeira vez, os dois homens pareciam estar enxergando um ao outro além do ego, além da ganância, além do poder. Dois homens quebrados pelas escolhas que fizeram. Então, o que fazemos agora? Perguntou Marina, sua voz carregada de medo e esperança. Eduardo virou-se para Daniel. O que você acha que devemos fazer, garoto? Daniel não hesitou nem por um segundo. Contar a verdade. Rodrigo gargalhou de nervoso. Contar a verdade? A verdade nos coloca atrás das grades. Daniel respirou fundo, encarou Eduardo e disse com calma. O certo nem sempre é seguro. Foi isso que meu pai me ensinou. Essas palavras atravessaram Eduardo como um golpe direto em algo profundo. O rosto dele endureceu, não de frieza, mas de decisão. Então é isso que vamos fazer, disse ele. Felipe ficou branco. Eduardo, não faça isso. Já fiz coisas demais para proteger minha imagem, respondeu o magnata. Está na hora de proteger alguém que merece. Marina segurou Daniel com força, como se o coração fosse sair pela boca. Foi então que Eduardo encarou seus executivos. Quem estiver comigo, fique. Quem não estiver, a porta está ali. O mundo inteiro pareceu parar. Até que Rodrigo, Felipe e Gustavo trocaram olhares. Olhares de homens que não tinham convicção, apenas medo. E então, um por um, caminharam até a porta. E saíram. Eduardo os observou partir, sem raiva. Apenas com a tristeza de quem finalmente enxerga o tamanho da própria sombra. Ele voltou-se para Daniel e Marina. Vamos expor tudo, afirmou. E vocês terão justiça. Daniel, com o coração acelerado, perguntou. E a cidade? Eduardo respirou fundo. A cidade também merece saber quem nós somos. A porta ainda balançava levemente no batente quando os passos apressados de Rodrigo, Felipe e Gustavo desapareceram no corredor. O silêncio que ficou para trás era um tipo diferente de silêncio, não o da opressão, mas o da decisão. Um silêncio que anunciava mudança e também consequências. Eduardo permaneceu imóvel por alguns segundos, como se precisasse entender a própria coragem recém-descoberta. Francisco, ao lado, expirou lentamente, sentindo um peso antigo escorrer pelos ombros. Ele parecia menor do que antes, mas também mais humano. Marina segurava o braço de Daniel com força, lutando contra o medo de tudo desmoronar. Já Daniel observava o cofre aberto como se ele representasse não só a revelação da verdade, mas também uma fronteira entre o passado e o que viria depois. Eduardo finalmente quebrou o silêncio. Se vamos fazer isso, precisamos começar agora. Marina franziu o senho. Fazer o que exatamente? Eduardo se aproximou da mesa e apertou um botão sob o tampo. Um painel lateral deslizou, revelando uma pasta de aço com documentos. Francisco o observou com atenção. Isso é... relatórios antigos, laudos, contratos, coisas que eu guardei achando que poderia precisar para me proteger. Ele suspirou pesadamente. Nunca imaginei que usaria isso para me acusar. Daniel deu um passo à frente. Meu pai também guardou coisas, papéis, anotações, e ele nunca conseguiu entregar. O olhar de Eduardo vacilou. Seu pai era um homem melhor do que nós. Marina cruzou os braços, contendo as emoções. E vocês tiraram ele de nós. Eduardo assentiu com um peso que parecia esmagar seus ombros. Eu sei. E vou carregar isso até meu último dia. Daniel observou cada movimento do empresário. Não havia arrogância, não havia a frieza de antes. Havia culpa, havia remorso. Havia uma rachadura no homem que parecia inabalável. O que exatamente esses documentos revelam? Daniel perguntou. Eduardo respirou fundo. Tudo,
Francisco completou com gravidade. Subornos, licitações manipuladas, redução de custos que comprometiam estruturas, laudos falsificados, acidentes encobertos, o desastre do seu pai e outros. Marina sentiu o coração despencar. Outros? Francisco assentiu dolorido. Sim, ele não foi o único. Daniel fechou os olhos por um breve instante. Era impossível não sentir a dor crescer no peito. Dor pelo pai, pela mãe e pelas outras famílias que jamais tiveram sequer um nome mencionado. Eduardo continuou. Eu sempre soube que viver desse jeito era construir um castelo sobre areia movediça. Mas, enquanto funcionava, eu fingia que estava tudo bem. Fingir virou costume. Costume virou sistema. Daniel abriu os olhos e encarou o homem. E agora? Agora vamos expor tudo e enfrentar as consequências. Marina engoliu seco. E se tentarem impedir vocês? Francisco respondeu antes de Eduardo. Eles vão tentar. Mas agora a verdade não está mais só aqui dentro. Está nas suas mãos também. Eduardo olhou para Daniel. Eu quero que você tenha cópias. De tudo. Marina arregalou os olhos. Meu Deus, isso é perigoso demais. Daniel respirou fundo. Mas é necessário. Eduardo caminhou até o cofre e retirou um dispositivo pequeno, metálico, com conexão criptografada. Aqui estão todos os dados digitais, relatórios, gravações, e-mails, arquivos internos. Ele colocou o dispositivo na mão de Daniel. Se algo acontecer comigo, você entrega isso à imprensa. Marina segurou o braço do filho, assustada. Isso virou grande demais. Daniel respondeu olhando para ela. Já era grande antes, mãe. A gente só não sabia. Francisco ajudou Eduardo a organizar tudo em caixas lacradas. O ambiente, antes palco de arrogâncias, agora parecia um tribunal improvisado. Um lugar onde homens poderosos estavam prestes a se entregar aos próprios erros. E quanto aos outros? Marina perguntou. Eles não vão ficar parados assistindo. Eduardo concordou. Eu sei. Eles vão tentar me impedir, destruir provas, manipular narrativas. Mas eu decidi parar de ser covarde. Francisco completou. E eu também. Daniel segurava o dispositivo nas mãos, sentindo seu peso como se fosse o último ensinamento do pai. Seu pai havia morrido tentando fazer a coisa certa, e agora ele tinha a chance de concluir o que o pai começou. Vocês estão mesmo preparados para perder tudo? Daniel perguntou. Eduardo olhou para ele com sinceridade. Eu já perdi tudo, só ainda não tinha percebido. Francisco assentiu. A verdadeira ruína não é o que os jornais escrevem, menino. A verdadeira ruína é viver sabendo que você destruiu pessoas e não fez nada para reparar. Marina respirou fundo, emocionada. Então, vocês vão se entregar? Eduardo respondeu com firmeza. Vamos nos apresentar às autoridades. Vamos entregar os documentos. Vamos confessar. E vocês acham que isso vai trazer justiça? Daniel perguntou. Sim, respondeu Eduardo. Justiça não é apagar o que fizemos, é assumir, é reparar, é dar voz a quem nunca teve chance de ser ouvido. De repente, um som ecoou no corredor. Passos apressados, muitos passos. Eduardo franziu o senho. Eles não foram embora. Daniel se virou rapidamente. Quem está voltando? Francisco apertou os lábios. Não são eles. O som se aproximava, firme, ritmado, sem hesitação. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Daniel apertou o dispositivo com força. Eduardo olhou para a porta com expressão grave. Acho que a verdade não vai esperar a gente decidir o momento certo. Um segundo depois, alguém bateu na porta com força. Uma batida que não pedia permissão. Exigia. Eduardo encarou Daniel. Seja o que for, não solte esse dispositivo. E antes que pudessem reagir, a porta se abriu violentamente. A porta arrebentou contra a parede com tanta força que o som ecoou como um disparo dentro da sala. Marina deu um passo instintivo para trás, puxando Daniel consigo. Francisco se enrijeceu, e Eduardo apertou os lábios,
como se tivesse previsto exatamente quem apareceria, só não tão cedo. 3 homens de terno entraram. Não eram executivos, não eram seguranças comuns, eram advogados. Mas não advogados comuns, eram aqueles que vinham quando a lei precisava ser dobrada, torcida ou silenciada. O tipo de profissional que nunca aparecia em fotos, mas resolvia problemas que exigiam total ausência de moral. O da frente tinha olhos frios como vidro polido. Senhor Silveira, ele começou, sem sequer fingir educação. Recebemos informações preocupantes. Há rumores de que o senhor está considerando medidas precipitadas. Eduardo cruzou os braços. Rumores ou vigilância? O homem sorriu levemente. Um sorriso que não alcançava os olhos. Nem pretendia. Digamos apenas que temos interesse em lhe proteger de si mesmo. Daniel sentiu o coração acelerar. Ele estava tão próximo, tão perto da explosão que o pai tentou impedir 7 anos antes. E agora, aquele homem, aquele estranho, falava como se tivesse direito sobre o destino de todos. Francisco deu um passo à frente. O Eduardo não está mais sob domínio de vocês. Acabou. O advogado virou-se lentamente para ele. Francisco, ainda não aprendemos a diferença entre coragem e imprudência, não é? A tensão na sala ficou tão espessa que parecia possível cortá-la com uma faca. Eduardo se adiantou. Digam logo o que vieram dizer. O advogado principal abriu uma pasta de couro, tirou documentos, colocou sobre a mesa como se fossem cartas de um jogo que ele sabia que venceria. Assine isso, ele disse. Renúncia voluntária temporária, alegando exaustão mental e afastamento forçado por incapacidade. Depois disso, nossos parceiros assumem a diretoria, controlam a narrativa, sufocam qualquer vazamento e garantem que o senhor descanse. Daniel franziu o senho. Descanse, naquele contexto, era um eufemismo que até uma criança entenderia. Calar para sempre. Marina apertou o braço do filho. Eduardo não se moveu. E se eu não assinar? O advogado inclinou a cabeça como um predador estudando a presa. Então, outras medidas serão aplicadas. O senhor sabe como funciona. Nós sabemos onde está sua filha, sabemos onde ela trabalha, sabemos quem ela vê todos os dias quando sai do prédio. O sangue de Eduardo gelou. Daniel viu a transformação. O homem poderoso, arrogante, cruel, agora pai. Pai vulnerável. Pai que amava, apesar de todos os erros. Não mexam com a Carolina. O advogado deu um sorriso perigoso. Ninguém quer mexer com ninguém. Mas acidentes são tão fáceis de acontecer. Uma escada úmida, um motorista distraído, uma porta emperrada, uma queda de 3 andares. Marina levou a mão à boca. Daniel sentiu uma raiva nascer dentro do peito. Uma raiva antiga, que ele não queria sentir, mas que queimava o estômago. Porque o pai dele tinha morrido exatamente assim. Por causa de homens que achavam que podiam fazer qualquer coisa, porque tinham dinheiro suficiente para enterrar provas e comprar versões alternativas da verdade. Francisco avançou 2 passos, rosto em chamas. Chega! Já destruíram vida demais. Não vão repetir isso com a filha dele. O advogado ergueu a sobrancelha. Francisco, você sempre foi o mais sensato. Não gostaria de ver seu nome em certas listas ou certas gravações sendo encontradas por autoridades inconvenientes. Francisco paralisou. Não era medo, era reconhecimento. Eles tinham tudo. Eles sabiam tudo. E usariam tudo. Eduardo respirou fundo. Não vou assinar. O advogado piscou devagar. Tem certeza? Absoluta. Os 3 advogados trocaram olhares silenciosos. O da frente deu um pequeno suspiro teatral. Então, senhor Silveira, que pena. Ele fechou a pasta com um estalo seco. Vamos dar início ao protocolo B. Daniel sentiu o estômago virar. Não sabia o que era protocolo B, mas sabia que continha violência. Sabia que continha destruição. Sabia que continha morte. Os advogados começaram a se retirar. Mas antes de sair, o principal se virou diretamente para Daniel. E você, menino? Daniel ergueu o queixo.
tentando esconder o medo. Sua curiosidade está custando caro para gente muito poderosa. Pare agora, antes que se torne um problema. Eduardo explodiu. Não ameace ele. Mas o advogado apenas sorriu. Senhor Silveira, esse garoto não tem ideia do tamanho da guerra em que entrou. Daniel respondeu, firme como nunca. Tenho sim, e ainda assim estou aqui, diferente de vocês. O advogado congelou por meio segundo. Depois virou as costas e saiu sem dizer outra palavra. A porta se fechou, e o silêncio deixou claro para todos na sala. A guerra havia começado de verdade. Eduardo passou a mão pelo rosto. Eles não vão parar. Não vão aceitar a verdade vindo à tona. Eles vão destruir tudo, inclusive vocês. Marina sentou-se exausta. Então, o que fazemos agora? Francisco pegou a caixa de documentos. O que deveríamos ter feito desde o início? Correr antes que eles cortem nossas pernas. Eduardo encarou Daniel como se enxergasse nele não um menino, mas a faísca que incendiaria o sistema inteiro. Precisamos sair daqui. Agora. Daniel fechou o dispositivo de segurança na palma da mão. Vamos terminar o que meu pai começou. A noite caiu sobre a cidade como um véu pesado, e as luzes dos prédios pareciam cintilar com inquietação, como se até elas soubessem que algo estava prestes a acontecer. Dentro do carro apressado que cruzava a avenida, Eduardo dirigia com as mãos trêmulas, algo que Daniel nunca tinha visto no homem que, até uma semana atrás, parecia indestrutível. Francisco observava pelo retrovisor cada farol que o seguia, cada movimento suspeito, cada sombra que poderia ser um inimigo surgindo. Marina mantinha o braço firme ao redor do filho, como se pudesse protegê-lo de toda a escuridão do mundo apenas com o toque. Eles vão atrás de nós, Eduardo disse, quebrando o silêncio. Mas não podem deter a verdade se divulgarmos do jeito certo. Então por que não fazemos isso agora? Daniel perguntou, apertando contra o peito a pasta que continha todos os documentos restaurados, os originais que Eduardo havia escondido antes que seus antigos parceiros mandassem roubar tudo. Por que não mandamos isso imediatamente para todos os jornais? Francisco respondeu sem virar o rosto. Porque eles interceptariam. É isso que eles fazem. Controlam rotas, controlam redes, controlam pessoas. A única forma de quebrar esse sistema é revelar tudo simultaneamente. E de um lugar onde eles não possam reagir rápido o suficiente. E onde seria isso? Marina perguntou. Eduardo respirou fundo. O Tribunal Federal. Francisco concordou com a cabeça. Com um pedido emergencial de proteção, amparado por provas. Quando entra no sistema do tribunal, torna-se público em minutos. Ninguém pode abafar. Daniel sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Era isso. Depois de anos vivendo com um buraco no peito, depois de ver a morte do pai ser transformada em silêncio comprado, depois de ser humilhado por homens que se achavam deuses, ele estava prestes a virar tudo ao avesso. Mas antes que pudesse sentir esperança, Francisco se inclinou para a frente, atento. Tem alguém nos seguindo. Um carro preto, sem placas, surgia 2 faixas atrás, avançando rápido demais. Eduardo apertou o volante. Segurem-se. O carro acelerou. A rua ficou mais estreita. As luzes correram como riscos brancos nos vidros. Daniel ouviu o ronco do motor do veículo perseguidor crescer. Parecia um animal faminto. Marina cobriu o filho com o próprio corpo. Francisco sacou o celular, digitando como se recitasse um feitiço. Estou enviando localização para uma procuradora que ainda temos certeza que não pode ser comprada. Se der errado, ela vai saber onde nos encontrar. Se der errado, não está nos meus planos, Daniel disse, mesmo com o coração batendo tão alto que parecia ecoar no carro. O veículo atrás deles acelerou ainda mais. E então, bum! O impacto atingiu o carro de Eduardo como um soco metálico. Marina gritou. O carro derrapou. Francisco tentou segurar Daniel. As rodas deslizaram pelo asfalto molhado e por alguns segundos parecia que iam capotar. Eduardo lutou contra o volante como um homem tentando domar um animal enraivecido.
O carro deslizou para a pista lateral, raspou contra o guardrail e finalmente parou com um tranco seco. Ninguém respirou por 5 segundos. Até Daniel sussurrar. Eles voltaram? Francisco olhou pela janela. O carro perseguidor ainda estava lá, mas não atacou de novo. A porta do veículo se abriu. E quem saiu de dentro não foi um assassino contratado. Foi Carolina. Daniel arregalou os olhos. Carolina. Ela correu até o carro deles desesperada. Entrem no meu carro! Agora! Eles estão vindo! Os advogados não vieram sozinhos e vocês precisam sair daqui! Eduardo abriu a porta como se tivesse levado um tiro. Filha, como você nos encontrou? Ela encarou o pai com o rosto molhado de suor e lágrimas. Porque eu sabia que você faria exatamente isso. Eu sei como pensa, e eu sei como eles pensam. Agora, por favor, antes que eles cheguem. Em segundos, Marina e Daniel correram para o carro dela. Francisco os seguiu. Eduardo hesitou. Carolina colocou a mão no rosto dele. Pai, não morra tentando ser herói. Você já fez mais do que esperávamos. Agora deixe que a verdade faça o resto. Eduardo finalmente entrou. O carro arrancou com força. O rádio tocou sozinho. Interferência. Depois, uma voz grave, eletrônica, ameaçadora. Vocês não vão chegar ao tribunal. Já sabemos para onde estão indo. Carolina desligou o rádio com um tapa. Não deem atenção a eles. Nós vamos chegar sim. Daniel segurou a pasta com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ninguém mais morre por isso. Nem você, nem minha mãe, nem o pai de ninguém. Agora termina. Agora acaba. E quando Carolina virou subitamente para a avenida que levava ao Tribunal Federal, Daniel viu várias coisas ao mesmo tempo. O brilho das sirenes ao longe. 2 carros desconhecidos tentando bloquear a entrada da via. Um helicóptero descendo, talvez da imprensa, talvez não. E o mais estranho de tudo, dezenas de pessoas comuns saindo de prédios, olhando, filmando, murmurando. A notícia da perseguição havia se espalhado. O público estava vendo. O público estava testemunhando. E com a verdade prestes a explodir, eles não poderiam mais ser apagados. Carolina acelerou ainda mais, desviando dos carros bloqueadores com precisão de piloto profissional. Daniel viu a fachada do tribunal se aproximando como um farol na tempestade. Marina segurou sua mão. Francisco rezava em silêncio. Eduardo chorava olhando para a filha. E Daniel sentiu que o pai estava ali, bem ali, acompanhando, guiando, vivendo através dele. O carro cruzou a barreira. A entrada do tribunal estava a poucos metros. E quando estacionaram de forma brusca, quase destruindo o para-choque, Carolina gritou: "Corram!" E eles correram, para dentro da luz, para dentro da verdade, para o fim de uma era e o começo de outra. Os portões do Tribunal Federal se abriram com um estrondo que ecoou como um trovão. E por um instante, Daniel achou que o mundo inteiro havia parado apenas para observar sua respiração. O saguão era imenso, frio, com pisos de mármore que refletiam as luzes brancas acima. Mas naquele momento, nada parecia tão imponente quanto a sensação de que cada passo que ele dava carregava o peso de centenas de vidas silenciadas. Marina caminhava ao lado dele, segurando a mão do filho com força. Não para guiá-lo, mas para ter certeza de que estaria com ele, acontecesse o que acontecesse. Eduardo e Francisco vinham logo atrás, respirando como homens que haviam corrido a vida inteira da própria consciência e finalmente decidiram parar de fugir. Carolina correu até o balcão de atendimento. Protocolo emergencial de denúncia com risco de vida e provas de interesse público, ela disse, deslizando os documentos sobre o balcão. Assinatura imediata. Precisa entrar no sistema agora. A funcionária olhou para o grupo, depois para a pasta. Os olhos dela se arregalaram, não pelo conteúdo, que ainda não tinha visto, mas pela presença. Aquele menino, aquele empresário, aquela mulher, eles já estavam nas manchetes, já estavam nas conversas, já estavam no imaginário coletivo como personagens de um drama real demais para ser ignorado. Vou chamar um juiz plantonista, agora mesmo. Ela desapareceu para dentro de uma porta lateral.
O tempo então pareceu se dobrar. Segundos se arrastaram como horas. Daniel sentiu cada batida do coração na garganta, como se o corpo estivesse tentando alertá-lo de que ainda não era seguro respirar. Foi quando as portas do tribunal se abriram novamente. Por 1/1000 de segundo, Daniel achou que eram os advogados ou os homens contratados para impedir que chegassem até ali. Mas não. Quem entrou foram pessoas, muitas pessoas, de todos os tipos. Homens, mulheres, jovens, idosos. Alguns com uniformes de obra. Alguns com pastas de documentos. Alguns apenas com lágrimas nos olhos. E eles vinham em direção àquele grupo. Teresa Oliveira foi a primeira a falar. Vi na TV que vocês estavam vindo para cá. Não ia deixar vocês entrarem sozinhos. Roberto Dias chegou logo atrás. Meu irmão morreu por causa deles. Hoje, ele vive através de vocês. E então as vozes começaram a se multiplicar. Meu pai, meu marido, minha irmã, meu filho. E cada pessoa que chegava formava uma muralha ao redor deles, como se fossem escudos humanos dispostos a impedir que a verdade fosse morta ainda uma vez. O barulho aumentou. Repórteres começaram a entrar correndo. Câmeras surgiram de todos os lados. Microfones apontaram como flechas. E pela primeira vez desde o começo de tudo, Daniel não sentiu medo. O juiz plantonista apareceu na porta lateral, segurando os documentos que Carolina havia entregado. Senhor Eduardo Silveira, ele chamou. Senhor Francisco Santos e Daniel Silva. Daniel deu um passo à frente. O juiz olhou diretamente nos olhos dele. Este processo, pelas evidências e pelo risco imediato à integridade das testemunhas, será autenticado agora mesmo. A partir deste momento, tudo que contém aqui se torna público. Não pode mais ser apagado, retirado, comprado ou silenciado. Daniel segurou o ar por alguns segundos, como se estivesse prestes a acordar de um sonho. Quer dizer, Marina sussurrou. Acabou? O juiz assentiu. Acabou. E naquele exato instante, as telas dos jornalistas começaram a acender. As notificações surgiram, os sites atualizaram, as manchetes explodiram. Escândalo de 20 anos. Documentos revelam negligência criminosa em obras bilionárias, empresários envolvidos em rede de suborno e cobertura de mortes. Menino de 12 anos entrega provas decisivas ao Tribunal Federal. Daniel fechou os olhos. Era o fim. Mas também era o começo. Eduardo caiu de joelhos, como se as pernas finalmente tivessem entendido que já não havia nada a carregar além da verdade. Ele chorou como um homem que havia carregado pecados demais para caber no próprio peito. Seu pai, Eduardo disse, olhando para Daniel com os olhos devastados. Ele venceu. Através de você, ele venceu. Francisco colocou a mão no ombro de Eduardo. Agora a justiça segue seu caminho. O que fizemos, o que deixamos de fazer, vai ser julgado, como deveria ter sido desde o início. Marina abraçou o filho, soluçando de alívio. Você fez o que nenhum adulto conseguiu, o que ninguém teve coragem de fazer. Daniel apoiou a testa no ombro dela. Mãe, o pai me ensinou tudo o que eu precisava. Eu só terminei o que ele começou. E então, algo aconteceu. Algo simples, mas tão poderoso que ninguém ali jamais esqueceria. A multidão começou a aplaudir. Devagar. Depois mais forte. Depois tão alto que ecoou pelos corredores de mármore. Subiu pelos andares superiores, atravessou as portas do tribunal e alcançou a rua, como se a própria cidade estivesse celebrando a primeira respiração depois de anos sufocada. O aplauso não era para Eduardo, nem para Francisco, nem para o juiz, nem mesmo para Marina. Era para Daniel, e para Paulo Silva, e para cada vida perdida, agora finalmente honrada. Carolina enxugou os olhos e sorriu. O pai estaria orgulhoso de você, Daniel. Ele olhou para a claridade entrando pelas portas abertas do tribunal. Eu sei. Sinto ele aqui. E naquele momento, no instante exato em que o julgamento começou oficialmente, o peso que Daniel carregou por 7 anos finalmente caiu.
Não havia mais escuridão. Não havia mais silêncio. Não havia mais medo. Só havia a verdade. E um menino que transformou o legado do próprio pai em uma revolução. Fim da história.